Estamos estudando, estamos, né? Coisa boa. Vamos continuar nossa aula. Nós paramos em predicação verbal, lembra disso? Vamos trabalhar um pouquinho ainda a relação da predicação verbal, porque falta um verbo para a gente conhecer. Apesar de eu ter falado já do verbo, mas falta um verbozinho que a gente precisa falar sobre ele, tá bom? Vamos embora, material. O nosso próximo verbo é, então, o verbo chamado de verbo de ligação, tá? Então, o verbo de ligação é todo verbo que, sem possuir sentido definido e autônomo, estabelece um vínculo entre o sujeito e uma qualidade atribuída ao sujeito. A qualidade, que também é conhecida como característica ou modo de ser, que são atribuídos ao sujeito, denomina-se, então, predicativo do sujeito. Qual é o detalhe nessa relação? Presta bem atenção. Não existe predicativo do sujeito se não houver o verbo de ligação. Na verdade, não precisa ser somente o predicativo do sujeito. Não existe predicativo se não houver o verbo de ligação. E muitas vezes esse verbo de ligação ele vem escondidinho, tá certo? Ele vem na oração, mas você não percebe que ele está ali. Mas veja só, se há predicativo, há verbo de ligação, aparecendo escondidinho, tá bom? Muita atenção. Vamos embora, material. Então, eu sei que o predicativo, tá? Pode, então, classificar também o meu sujeito. A princípio, é essa a ideia. Por que eu disse também? Porque o predicativo também pode ser direcionado ao objeto. E aí surge, então, o predicativo do objeto, tá? Vamos falar só um pouquinho sobre o predicativo do sujeito. Então, o que é que ele diz? Maria está deprimida. Veja só. Se Maria está deprimida, daqui a pouco Maria pode receber uma ligação e esta ligação tirar Maria da depressão. Então, isso quer dizer que haverá uma mudança de estado, tá? O verbo que indica a mudança de estado é aquele verbo denominado, então, como verbo de ligação, tá? Então, o verbo de ligação está aqui, está. Deprimida é a característica atribuída ao sujeito, portanto, predicativo do sujeito. O bolo ficou delicioso, tá, mas chegou alguém e não achou esse bolo delicioso, não é? Mas aí continua-se em evidência a relação do estado, então eu tenho aqui o verbo, mais uma vez chamado de verbo de ligação, né? Então, ideia de estado, permanente ou modificado, acompanhado do predicativo, que me dá uma característica ao bolo, que é sujeito. Então, nos dois casos, eu tenho o predicativo do sujeito. Gente, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para essa relação. Por que isso? Olha só, eu posso dizer a você assim, deixa eu usar o pretinho, olha só, o livro está na estante, tá? O livro está rasgado. Olha só. Quando eu digo, então, que o livro está na estante, e quando eu digo que o livro está rasgado, eu estou utilizando o mesmo verbo, olha o detalhe, com predicações diferentes. Cuidado com isso aí, que eu acabei de mostrar uma questão, né? Então, o livro está, perceba, se eu paro aqui, ó, eu digo o livro está. Aí você diz assim, mas professora, veja só, quando a senhora diz o livro está, esse verbo não tem sentido completo. Mas aí, de novo, novamente eu vou repetir. O verbo intransitivo necessariamente não precisa ter o sentido completo, tá? O verbo intransitivo é assim chamado porque o seu complemento indicará uma circunstância. Então, esse verbo intransitivo pode ser qualquer verbo. Vai depender do complemento, da pergunta que você vai fazer ao verbo, do termo que está atribuindo a ideia a este verbo. Então, quando eu digo a você, o livro está, realmente o verbo não tem sentido completo, não. Mas a pergunta atribuída a ele, perceba, o livro está onde? E a minha resposta é na estante. Se eu te respondo na estante, é porque aí eu te dou uma ideia de lugar. É uma circunstância. Sendo uma circunstância, é um advérbio na morfologia, na sintaxe, um adjunto adverbial. Então, neste caso, complemento circunstancial, o que diz que teu verbo é intransitivo.
Percebeste? Vamos marcar no material? Vamos lá. O livro está, olha a perguntinha, olha só. O livro está onde? E a resposta, na estante. Olha, adjunto adverbial de lugar, marcando então que teu verbo é intransitivo. Agora, quando eu digo, o livro está rasgado, perceba, é um elemento aqui, uma característica atribuída ao livro. O livro não estava rasgado, ele passou a estar, não é? Então, a ideia de estado, portanto, o verbo é um verbo de ligação. Cuidado com isso aí, tá bom? Eu vou ficar repetindo direto. Cuidado com isso aí. Marca como verbo de ligação e o outro lá em cima, verbo de estado. Vamos embora, continuando. Tipos de predicado. Presta bem atenção. Quando se fala em predicado, é a mesma situação que o teu sujeito. De que forma isso se aplica? Se você tem um sujeito e esse sujeito é classificado de acordo com o núcleo, o predicado é da mesma forma. O predicado será classificado como núcleo também, tá? Então, o predicado, para ser classificado, você precisa marcar o núcleo do predicado, tá certo? Na prática, como isso fica? Vamos ver? Material. A classificação do predicado depende, olha só, do tipo de verbo que ele contém, tá? Vamos ver. Quando eu falo em verbo, eu tenho o verbo de ação e tenho o verbo de estado, não é? O verbo de ação, então, é o nosso verbo transitivo ou o nosso verbo intransitivo. Já o verbo de estado é o nosso verbo de ligação, tá? Então, vamos continuar. Quando o meu predicado é chamado de predicado verbal, o predicado apresentará um verbo significativo, que é o nosso verbo que expressa ação, então, ou um transitivo ou um intransitivo, não é? Então, esse verbo vai indicar ação, fato ou fenômeno da natureza, tá certo? Então, isso quer dizer o seguinte, no predicado verbal, vamos marcar aqui, ó, não existe predicativo, tá certo? No predicado verbal, não existe predicativo. Lembra, quem determina a classificação do predicado é o verbo. Então, se o meu predicado é verbal, é porque o núcleo deste predicado será exatamente o verbo. E para que isto aconteça, não pode apresentar predicativo. O predicativo não é um adjetivo? Lembra disso? Havendo o predicativo, haverá verbo de ligação. Então, o verbo de ligação não é núcleo de predicado verbal. Para ser um predicado verbal, o verbo tem que expressar ação. Tá bom? Vamos marcar? Vamos ao exemplo? Vamos ver? Meu pai comprou um livro na cidade. Então, deixa eu marcar aqui. Meu pai comprou, pergunta, comprou o quê? Responde, comprou um livro. Tá aqui, tá? Então, o livro aqui é meu objeto direto. Quem é meu predicado, então? Comprou um livro na cidade. Depois que eu determino o sujeito, tudo que sobra é predicado. Núcleo do meu predicado, vou colocar aqui, ó, NP, núcleo do predicado. Se o verbo comprar é um verbo de ação, então esse verbo será o meu núcleo, comprar, é o verbo. Sendo assim, o meu predicado será chamado, classificado como predicado verbal, justamente porque o núcleo é o verbo. Cuidado com isso aqui, tá? Na cidade, não pode ser complemento de um verbo transitivo direto. Então, você tem apenas o adjunto adverbial de lugar, tá certo? Tanto é que se você retirar, ele não faz falta. Meu pai comprou um livro, pronto. Na cidade é só a circunstância de lugar, nada mais. Não é complemento, tá certo? Então, o predicado aqui é chamado de predicado verbal, porque o núcleo é um verbo de ação, classificado, então, como um verbo transitivo direto, tá bom? Então, o núcleo do predicado verbal é verbo. Já o predicado, quando é chamado de predicado nominal, esse tipo de predicado não tem como núcleo o verbo, e sim o nome, não é?
Por que isso? Para ser núcleo de predicado, o verbo tem que ser um verbo significativo, que é aquele verbo que expressa ação, fato ou fenômeno. Como não é um verbo significativo e sim um verbo de estado, que é o verbo de ligação, o meu núcleo passará então a ser representado pelo nome, tá? Este nome, não esquece, é chamado de predicativo. Então será o meu núcleo. Quando eu digo que a plateia permaneceu absolutamente quieta, perceba, permaneceu aqui é meu verbo de estado, não é? E na sequência eu tenho quieta, que é a característica atribuída à plateia. Plateia é o meu sujeito, então quieta aqui é o predicativo do sujeito. Vamos marcar aqui do ladinho, ó, núcleo do predicado. Quem é o núcleo do predicado, então? Quieta. Percebam que quieta é um nome. Por este motivo, o nosso predicado é chamado de predicado nominal. Então, vamos recapitular? Olha só. Para que o predicado seja verbal, o núcleo tem que ser um verbo significativo, que é aquele verbo que expressa uma ação, não é? E não pode existir nenhum predicativo. Não pode. Já quando o predicado é nominal, o verbo não pode ser um verbo de ação, e sim um verbo de estado. Não serve como núcleo. Por esse motivo, o estado, representado pelo adjetivo, será o nosso núcleo, tá bom? Atina, predicado verbal, núcleo, verbo. Predicado nominal, núcleo, nome, tá bom? Vamos embora. Material. Eu tenho, então, o predicado nominal, que apresenta o verbo de ligação, vou marcar aqui. E também o predicativo, foi o que a gente falou agorinha, né? Isso porque sempre que uma frase é verbo de ligação, olha aí o que eu acabei de dizer a vocês. Havendo o verbo de ligação, também haverá o predicativo, tá certo? Então, agora presta bem atenção. Nem sempre este verbo de ligação vai aparecer, tá bom? Nem sempre. Mas, se houver o predicativo, haverá o verbo de ligação, que pode vir expresso, tá certo? Ou pode aparecer escondidinho. Tá aí. Vamos embora. Predicado verbo nominal. Já dá para entender um pouquinho o que é, não é? O predicado verbo nominal é a união do predicado verbal com o predicado nominal. Isso quer dizer também o seguinte: se eu sei que o predicado verbal me apresenta como núcleo, vou colocar aqui, ó, núcleo do predicado, me apresenta como núcleo um verbo. Se eu sei que o predicado nominal me apresenta como núcleo um nome, então, quando eu afirmo que o predicado é verbo nominal, é porque eu terei dois núcleos. Eu terei, então, o verbo significativo. Eita, danou-se. Eu terei o verbo significativo como núcleo e terei o nome como núcleo também. Quase que eu risco tudinho. Tá aqui, tá? Um detalhe agora interessante é que quando o predicado é verbo nominal, o predicativo ou será do sujeito ou será do objeto. Quando o predicado é nominal, o predicativo é somente do sujeito. Quando o predicado é verbo nominal, o predicativo ou do sujeito ou do objeto. Qual é o detalhe? Quando o predicativo é do sujeito ou quando o predicativo é do objeto, neste tipo de predicado, que é o predicado nominal, o verbo de ligação não vai aparecer. Portanto, ele vem escondidinho, tá certo? Na prática, como isso fica? Vamos lá. Predicado verbo nominal pode apresentar-se sobre estruturas diferentes. A primeira estrutura, presta bem atenção. Verbo significativo, que é o verbo de ação, mais predicativo do sujeito. Então, eu digo, o menino chegou, verbo de ação, à sala de aula. Olha só, o menino chegou aonde? Aí vem a resposta.
à sala de aula. Ele chegou à sala de aula, olha o verbo escondidinho, e estava atrasado. Perceberam? Então, eu terei como núcleo chegou, que é o verbo nesse caso, que é o verbo que dá a ideia de núcleo do predicado verbal, e eu terei atrasado, que é o nome, verbo significativo e predicativo do sujeito. Note que atrasado aqui é uma característica do menino, tá? Qual é o detalhe? Quando o predicado é verbo nominal, você vai conseguir acrescentar juntinho do predicativo do sujeito o verbo que vem escondido, tá certo? O menino chegou à sala de aula, o verbo é intransitivo, adjunto adverbial de lugar, o menino chegou à sala de aula e estava atrasado, predicativo do sujeito. Portanto, eu tenho dois núcleos e o meu predicado é verbo nominal. Outra forma é se aparecer verbo significativo. Lembra que verbo significativo é o verbo de ação, mais o predicativo do objeto. Neste caso agora, a característica será atribuída ao objeto. Nota aqui, o professor, olha o verbo significativo, que é a ação, considerou, não é? Pergunta. Considerou o quê? Responde a resposta, objeto direto. Note que aqui eu tenho válida, que não é característica do professor, mas sim de resposta. Então, o professor considerou a resposta foi, olha aí o retorno, válida. Então, válida aqui também é meu núcleo, não é? Mas marcado, melhor dizendo, como predicativo do objeto. E o predicado é um predicado verbo nominal, uma vez que ele apresenta dois núcleos, não é? Um verbo e um predicativo. Não importa se o predicativo é do sujeito ou do objeto, o que importa é que haja aí a presença dos dois núcleos, tá bom? Olha só. Muitas vezes, nós trabalhamos o adjetivo e confundimos esse adjetivo. De que forma? Quando eu falo em adjetivo, na morfologia, na sintaxe, esse adjetivo pode exercer a função ou de adjunto adnominal ou de predicativo. Como entender, então, essa diferença? Vamos lá, vamos fazer bem devagarzinho, tá certo? Materialzinho, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Eu marco uma palavra como um adjetivo, tá certo? E determino a função sintática desse adjetivo. Então, o adjetivo pode ser ou adjunto, adnominal, ou predicativo. Aí vem a pergunta de Rafael. Como é que eu vou entender a diferença de um predicativo e de um adjunto adnominal, uma vez que o adjetivo vem junto ao nome? Não é assim? Vamos ver qual é a diferença? Vamos lá, material. Olha só. Quando eu falo em adjunto adnominal, é porque eu estou dizendo que o adjetivo vem junto do nome, certo? O predicativo, ele virá junto ao nome também. Então, como é que a gente vai trabalhar a diferença? Presta bem atenção. Lembra, vem para mim um tiquinho. Lembra quando eu disse a vocês que uma morfologia bem aprendida serviria como base para uma boa sintaxe? Lembra disso? Então, eu vou precisar agora do teu conhecimento em pronomes, tá? Por que isso? Se eu trabalhar o pronome em forma de complemento, de substituição, como nós vimos em nossa aula de morfologia, você também vai aprender de imediato a diferença de um predicativo para uma adjunto adnominal. Como isso fica na prática. Vamos lá, vamos ver. Eu vou precisar usar o pronome, tá bom? Então, presta bem atenção. Exemplo 1. Eu digo assim: comprei rosas amarelas. No exemplo 2, eu vou dizer assim: considerei as provas
considerei a prova difícil. Pronto. Olha só. O que é que nós temos aí semelhante? Eu tenho rosas, que é o nome, e eu tenho amarelas, que na morfologia é meu adjetivo. Eu tenho prova, que é meu nome, e tenho difícil, que na morfologia também é meu adjetivo. Tá bom? Então, perceba que tanto amarela como difícil está, tanto o adjetivo amarela como o adjetivo difícil, está acompanhando rosas e prova. São os nossos nomes. O que é que eu vou fazer, então? Apelar para a ajuda do pronome. O que é que eu vou fazer? Substituir o nome pelo seu pronome equivalente. Por que isso? Presta bem atenção. Se eu fizer a substituição do nome pelo pronome e este pronome engolir tanto o nome quanto o adjetivo, esse adjetivo é um adjunto adnominal. Tá certo? Agora, se eu substituir o nome pelo pronome e este pronome não engolir o adjetivo, este adjetivo será o predicativo. Entendeu, não? Vamos ver como fica. Material. Comprei rosas amarelas. Presta atenção. Comprei o quê? Resposta. Rosas amarelas. Pronome que substitui, então, rosas. As. Na minha substituição, eu faço isso. Olha só. Comprei as. Você percebeu que o as engoliu tudo? Vamos marcar? Engoliu rosas amarelas. Percebeu? Até porque, se eu disser comprei as amarelas, não dá, não fica feio, né? Fica sem nexo. Esse pronome, então, como engoliu rosas amarelas, este adjetivo exerce a função de adjunto adnominal. Perfeito. Agora, considerei a prova difícil. Vamos fazer a troca. Considerei, deixa eu só trocar a corzinha. Considerei, olha a pergunta. O quê? Aí vem a resposta. A prova, não é? A minha troca, então, como ficará? Olha só. Considerei, olha a troca. A difícil. Você percebeu que o pronome não engoliu o adjetivo, não é? Então, isso quer dizer que este adjetivo é o nosso predicativo. Opa, deixa eu só trocar aqui a cor para ficar bonitinho. É o nosso predicativo. Zeneide, oi. Você achou os testes fáceis? Aí eu digo sim, achei-os fáceis. Não é assim? Então, se o pronome não engole o adjetivo, é porque então esse adjetivo é o predicativo. Agora, trouxeste os cadernos novos? Sim, trouxe-os. Olha só, engoliu. Então, é adjunto adnominal. Não é fácil? Então, vamos continuar. Material. O objeto direto pode sempre ser trocado por o, a, os, as ou suas variações. Estas variações nos remetem à seguinte construção. Se o verbo terminar em R, S ou Z, o nosso o, a, os, as receberá L, ficando então lo, lá, los, las. Se terminar em M ou som nasal, receberá, então, o O, receberá o A, receberá os, receberá as, o N, ficando desta forma. No, na, nos e nas. Tá bom? Outro detalhe. Quando o verbo termina em R, S, Z, estas terminações têm que ser retiradas. Na dúvida, busca lá nossa aulinha sobre pronomes. Tá bom?
Continuando, vamos lá. Maria ama seus filhos loucamente. Deixa eu marcar aqui, só trocar a cor. Maria ama quem? Maria ama seus filhos. Objeto direto, verbo transitivo direto. Note que o verbo não terminou nem em RSZ, tampouco M ou N. Então, seus filhos aqui será substituído por os. Como fica na prática aqui? Olha, Maria os ama ou ama-os loucamente. Certo? Então, eu tenho o verbo como um verbo, continua, lógico, né? Como um verbo transitivo direto. E este os, que aqui aparece, é o nosso objeto direto, tá bom? Vamos lá. Há casos em que o objeto direto, olha aí o que a gente já viu, já ouviu, né? Melhor dizendo, pode apresentar antes de si uma preposição. Essa preposição, no entanto, não é exigida pelo verbo e pode, em alguns casos, ser até eliminada da frase. Por que isso? Quando o verbo é transitivo indireto e pede o complemento, este complemento obrigatoriamente tem que ser regido por uma preposição. Obrigatoriamente. Mas quando o verbo é transitivo direto e o complemento traz o objeto direto com a preposição, em alguns casos, essa preposição pode ser eliminada. Quando eu falo em alguns casos, é exatamente em relação à semântica, tá certo? Lembra? Comi do bolo, então eu comi parte dele. Se eu elimino esse de, comi o bolo, então eu comi o bolo todo. Semanticamente falando, o emprego da preposição aí é importante, mas isso não quer dizer que ela seja obrigatória, tá certo? Vamos embora, material. Neste caso, quando nós temos o verbo transitivo direto acompanhado de um objeto direto regido por uma preposição, há então o emprego do objeto direto preposicionado, tá? Então, olha só, a notícia surpreendeu, olha a pergunta, gente, surpreendeu quem? O verbo é transitivo direto, então não há outra. Sendo transitivo direto, eu terei um objeto direto. Mas, professora, essa preposição que aí aparece, porque ela se encontra desta forma? Porque eu quero dar ênfase àqueles que foram surpreendidos. Portanto, objeto direto preposicionado, tá bom? Não muda, não modifica. A presença da preposição não quer dizer nada. O verbo, que é transitivo direto, vai exigir um objeto direto, que neste caso, devido à presença da preposição, é preposicionado. Muito cuidado. Conversa com o verbo, questiona, faz a pergunta, joga, pega a resposta. E cuidado com esse objeto preposicionado para não induzir você a acreditar que quem surpreende, surpreende a, o que não acontece, tá bom? Beijo, até a próxima aula.